Olá, amigos. Aqui estamos para mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu quero lembrá-los que você poderá ver o nosso programa na TV aberta, diariamente às 17 horas, e nas redes sociais. Quando entrar no podcast, por favor, ative um pouquinho aquele sininho que aparece. É de graça e ajuda muito a gente aqui, tá bom? Eu recebo com muito prazer hoje o meu amigo de longa data, César Romão. Fausto Camunha, que Como está alegria você? estar aqui diante de uma das colunas do nosso jornalismo brasileiro. Imagina que isso. É um orgulho para mim. Você sabe que no jornalismo você sempre foi para mim uma referência, uma pessoa inspiradora. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Conversar com uma pessoa que é um profissional da fala, de palestras e tal. Olha aqui o currículo dele. Formado em Direito, pós-graduado em Administração, MBA em Marketing, mestrado em Psicologia Organizacional, jornalista, escritor, palestrante, professor, vice-presidente cultural e presidente do Conselho de Presidentes da Associação Paulista de Imprensa. Chega, né? Tá bom. Às vezes até eu canso quando eu... Que bela carreira você teve, hein? Ainda tenho, sabe, Fausto? Eu sempre gostei muito de estudar, né? A vida toda, né? Inclusive agora eu estou terminando aí uma graduação em neurociência para entender um pouco mais ainda. E até os professores do Mackenzie falam, nossa, Romulo, você já fez tanta... São 12 universidades, né? Pô, não, eu falei, não, eu preciso... Mas para quê? Eu falei, para mim, eu preciso manter o meu cérebro funcionando com aprendizado. Como é que você decidiu esse caminho? Na realidade, Fausto, ele aconteceu. Eu lancei um livro em 1991. Ele foi um caminho do destino mesmo. Aliás, o destino sempre está onde a gente evita. Sim. Naquele caminho que você evitou, na minha opinião, ali é o seu destino. Eu lancei um livro porque eu me considerava escritor. Então, eu escrevi um livro, A Semente de Deus, em 90, 91. Este livro, quando saiu, explodiu. Ele permaneceu nas listas de mais vendidos durante muito tempo. É um fenômeno editorial até hoje. Abriu a minha carreira literária para todos esses países que eu atuo hoje como escritor. Rússia, Alemanha, Itália, países hispânicos todos, né? E naquela época eu nem imaginava falar, palestrar. Eu era um escritor. E aí as pessoas ligavam no escritório e diziam assim, Romão, você só escreve ou fala? Eu disse, mas o que você quer que eu fale? Não, você não quer vir aqui falar sobre o livro? Né? Eu falei, tá bom, vai ser legal. E aí eu comecei a falar sobre o livro. Nessa época, eu dividia palco com seu grande amigo Joelmir Betting, Delfim Neto. Eram essas pessoas que existiam, Luiz Almeida Marins, né? Que estavam ali nos grandes eventos, né? Reinaldo Polito. E aí o pessoal começou a gostar. Eu falei, puxa vida, o pessoal está gostando. E chamava de novo, e o outro chamava. Eu falei, eu preciso organizar isso. Então eu passei a organizar e passei a ter olhos mais atentos a essa coisa da palestra. E pô, não parou mais, Fausto. Então até hoje a gente tem uma agenda forte aí. Nós vamos falar bastante sobre a sua vida profissional. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, no bairro da Vila Prudente. Pertenço à família Romão, uma família bem tradicional no bairro. Sim. Inclusive, meu pai, quando foi para o Oriente Eterno, recebeu ali uma praça, tem uma praça lá que tem o nome dele, né? E vivi lá a vida inteira, ainda vivo, porque eu tenho parte da família lá ainda. Né? Sim. Você tem filhos, né? Tenho 3 filhos, o Igor, o Breno e o Arthur. O Igor é empresário. O Breno o Breno é publicitário e dos bons, e o Arthur é veterinário. Então os 3 estão nessa área, super então, para encaminhados. você, missão cumprida. Olha, Fausto, eu acho que com filho a gente nunca cumpre. Sabe por quê? São fases, né? Quando eles chegam nessa área, eles precisam de um outro apoio.
Não é aquele apoio que a gente deu quando eles eram crianças, quando eram jovens, Sim. né? Nessa área profissional, né, eles precisam de um outro tipo de apoio. Eu sou meio galinha, assim, eu gosto de ter embaixo da asa, né? Sim. E a gente é muito unido aí, como você pode ver. Eu tenho muito orgulho deles. Tem um neto também, tem o João, que tem Sua 7 esposa anos. não aparece aí. Ela aparece em outras fotos. Ah, Thaís aqui, Tá aí. pronto. Pronto. Ali, Chegou. aquela foto é do meu casamento com a Thaís, olha. Olha Zenilda, você está de parabéns, hein? Você vasculhou aí. Esse aqui a gente era namorado ainda, essa foto aqui. Né? Bem jovem. E aqui Você aquela... casou com que idade? Eu tinha 35 anos quando casei com a Thaís. A Thaís tinha 28, 29 anos, 29 anos. Sim. Que bela família, parabéns. A gente é bem unido, uma família bem unida. Aliás, família é tudo. Também acho. A gente está vivendo um mundo, Fausto, onde a família está se tornando uma alavanca apodrecida. Querem acabar com a família. Querem acabar com a família. Esse é o ponto. Porque eu vou dizer só uma coisa, podia dizer muito sobre, mas eu falei, olha, quando você chegar a um tempo da sua vida, a única coisa que vai restar para você é a família, se você manteve. Claro, a sua família. Claro. O que é esse projeto Fábrica de Gente? Fausto, na década de 1978, eu fui empresário, tive uma metalúrgica, inspirado pelo meu pai, pela família também. E naquela época eu ficava muito incomodado de ver menores na rua, principalmente no meu bairro, lá na Vila Prudente. Né? E aí incomoda a gente. Incomoda, isso em 1978. Né? E aí eu pensava assim, eu falei, puxa, você abre o jornal, você vê um cavalo sendo vendido por $1 milhão. Você vê um cachorro sendo vendido por algumas dezenas de dólares. A gente consegue criar animais valiosos, por que a gente não consegue criar seres humanos valiosos? Aí eu montei esse projeto Fábrica de Gente, ele consistia em retirar meninos das ruas, profissionalizá-los e reintegrá-los à sociedade através do trabalho, porque o trabalho é a forma mais poderosa de reintegrar um ser humano à sociedade, na minha opinião. E o projeto cresceu muito, ele durou 25 anos, que é exatamente o tempo que eu projetei para praticá-lo. Ele ganhou muitos prêmios, inclusive da Secretaria do Menor, na época. Nessa época foi instaurada a Secretaria do Menor, né, aqui no estado de São Paulo, e ele cumpriu a missão dele. O que acontece é que eu ainda vejo meninos na rua, né? Quer dizer, eu consegui trabalhar com milhares, mas ainda faltam muitos, ainda tem garotos por aí. Esse é um problema grave que a gente enfrenta aqui diariamente, né? Eu resumi esse projeto num livro chamado Rota dos Vencedores, inclusive. Né? Então, se você quiser saber mais sobre o projeto na íntegra, né? Esse livro, inclusive, é adotado em universidades de administração como modelo de gestão e ficou na história, né, Fausto? Ficou a história. Você está falando de criança, né? Mas também os moradores de rua, né? Então, São Paulo hoje é a cidade que tem talvez o maior número de moradores de rua do Brasil. A gente precisa fazer alguma coisa. Né? Eu tenho algumas sugestões que estão pairando aí sobre pessoas que podem realmente fazer alguma coisa em relação a isso. Mas a gente está... Essa coisa do morador de rua, Fausto, ela reflete a falta de humanização da sociedade. Porque o ser humano hoje, se você vai numa avenida como a Paulista, né, as pessoas passam pelos moradores de rua que ficam ali como se eles não estivessem ali. Sim, invisíveis. Eles são invisíveis. Ótima colocação desse grande jornalista Fausto Camus. Invisíveis. Né? Isso precisa mudar. A gente precisa voltar a humanizar o nosso convívio social. E esse número aumenta cada vez mais, né? Porque o Brasil passa por problemas, né? Problemas de emprego, de qualificação, problemas de família, a família vem sendo destroçada. E isso é uma coisa que você não tem governo que olhe para isso. É impressionante. Nós temos aqui prefeitos e mais prefeitos que já passaram por aqui e você não tem ninguém. As coisas que são feitas são amenas,
resolvem coisinhas pontuais, mas não criam uma ação generalizada para resolver o problema. Na formação profissional desse pessoal, eu defendo muito a escola técnica, porque antigamente existia. Você sairia do ginásio, tinha o clássico científico, mas também tinha a escola técnica, né? Que ensinava já a pessoa a seguir sua vida trabalhando em determinada coisa. Isso também, hoje em dia, está meio difícil. Eu me formei no Colégio José de Anchieta e eu fiz técnico em administração de empresas naquela época. Né? Você tem toda a razão, Fausto. Então falta qualificação. Essa era uma das características do projeto Fábrica de Gente. Quer dizer, eu profissionalizava dentro de uma área e reintegrava a sociedade através do trabalho. Por que o trabalho é poderoso? Porque ele te dá a condição de habitar a sociedade com dignidade. Você trabalha, você tem o seu salário, você consegue montar a sua vida. Força da Paz da ONU, o que você tem a dizer sobre isso? Então, Fausto, eu Que beleza, hein? ainda atuo nessa área. Eu fiz muito evento para o Exército Brasileiro, fazendo a parte de liderança, né, do Exército Brasileiro. Foram mais de 100 eventos, ainda fiz recentemente. Né? E nessa época nós temos alguns exércitos que fazem intercâmbio com o Brasil. E nós temos também os brasileiros que são montados, né, colocados como soldados da ONU. E eu descobri uma coisa muito bacana nessa época, que os soldados brasileiros são os mais amados da ONU do mundo, em todos os lugares que eles são designados. E aí um general na época, general Manuel Morata e general Roberto Albuquerque, falou: Romão, você vai treinar a Força de Paz da ONU. Cada Força de Paz da ONU que sair do Brasil, você vai fazer esse treinamento de liderança. E aí começou essa trajetória a qual eu tenho muito orgulho, muita alegria. E é um trabalho maravilhoso. Eu não servi o Exército quando fiz 18 anos, mas eu vim servir depois. Eu não servi também. Na época deu excesso de contingente. Exatamente. Foi o meu caso. Eu era tão magro que acho que a hora que me viram, falaram: esse sujeito aí não vai dar certo, não. Eu não fiz, não. Quais são os erros que, na sua opinião, mais cometidos por profissionais recém-chegados? Porque hoje está meio difícil você encontrar profissionais bons, né? Nós temos um conflito de geração. Na década de 40, 50, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma explosão de bebês no mundo. Aí todos esses bebês que nasceram, né, eram chamados de baby boomers, né, os bebês da explosão do nascimento. Sim. Né? E aí passou-se a qualificar as gerações de 20 em 20 anos. Geração X, geração Y, geração Millennium, né, quando nós entramos no ano 2000. Hoje nós estamos aqui com a geração Z, geração Alfa e Beta. A Beta está nascendo agora. A Alfa vai entrar no mercado daqui a uns 5, 6 anos. Né? Acontece que essas gerações de hoje, na minha opinião, o primeiro ponto que eles têm que dominar, é o imediatismo, Fausto. Eles saltam, eles não fazem o caminho, eles querem logo chegar no objetivo. Então eles pensam que sabem, mas não sabem. Eles são impacientes e não sabem passar de degrau em degrau. Eles chegam nas empresas hoje, aliás, a geração Z é a geração que está sendo mais demitida no mundo corporativo, justamente por causa disso. Pela impaciência, pela imprudência. Então essa geração precisa coordenar isso. Existem caminhos a serem traçados. E nós temos também um outro grande drama, né, que é a geração influencer. Quer dizer, todo mundo quer ser influencer hoje. Ninguém mais quer ser médico, ninguém mais quer ser advogado, ninguém mais quer servir através de um mundo acadêmico. Quer ser influencer. Então o ego tomou conta mesmo das pessoas. Agora, imagine só, Fausto, se todo mundo for influencer, não vai ter hospital, não vai ter médico, não vai ter dentista, não vai ter prédio. Não vai ter doutor Aônio. Né? Então, você veja, a nossa geração, olha que interessante o que eu vou
mostrar para você agora, você como jornalista super experiente, e saiba que você sempre foi uma inspiração para mim no jornalismo. Obrigado. A nossa geração é a geração baby boomer, a minha, a sua. Nós construímos legados. Se você pegar os hospitais que essa geração Z frequenta hoje, são os hospitais da geração baby boomer. São os legados. As universidades que essa geração Z frequenta hoje, aqueles que frequentam, ela vem da geração baby boomer. Ela vem do legado que nós deixamos e estamos deixando. Então, se você estuda jornalismo, por exemplo, você vai estudar o Fausto Camunha, com certeza, lá na sua universidade. Entre outros jornalistas aqui que fazem história no nosso país. Agora, essa geração Z não está deixando legado. Uma vez um jovem disse assim: Romão, não é verdade, eu fiz um aplicativo. Eu falei: seu aplicativo daqui 6 meses não funciona mais. Ninguém vai nem lembrar do seu aplicativo. Eu falei: e aplicativo não opera cérebro. Aplicativo não forma caráter. Então a geração Z, ela vai criar um gap, um espaço, um vazio nos legados que as gerações anteriores criaram. A geração milênio também criou legado. Então você tem aí a Microsoft, você tem a Apple, que são empresas que surgiram na geração milênio. Isso é preocupante, Fausto. Imagina só. Nós estamos criando jovens que vão passar uma geração de 20 anos, 30 anos e não vão deixar legado. Então, a geração que vem depois da Z, né, que é a geração alfa, vai sofrer muito, porque ela vai encontrar ausência de muitas coisas que constroem uma sociedade. César, com mais de 2.000 palestras realizadas e assistidas por 1,5 milhão de pessoas, mais ou menos. Bastante, que né? Beleza é isso, hein? Sabe o que é, Fausto? A gente vai fazendo e a gente não tem noção, né? Aí um dia o pessoal escolar falou: Romão, vamos fazer um levantamento aqui, né? Vamos fazer um levantamento aqui. E aí nós chegamos a esse número. Já aumenta sempre, né? Porque a semana passada mesmo eu tive vários eventos, um deles tinha 800 pessoas, né? E eu acredito que o universo me impulsionou para esse caminho e eu tenho muito orgulho do que eu faço, procuro sempre fazer o melhor, como eu disse a você, né? Eu nunca parei de estudar, voltei para a universidade, né? Para aprender neurociência o máximo que eu puder. Eu tenho uma preocupação muito grande com as informações que eu deixo para o meu público. E fico feliz porque eu sinto que está indo bem. Quando é que a gente sabe que está indo bem, né? Quando você é requisitado. Então, quando você é chamado novamente. Não pelos aplausos. Eu não acredito muito em aplauso. Porque as pessoas estão lá na plateia para aplaudir, né? A pessoa pode aplaudir, mas ela pode não ter gostado. Então, eu sou muito, muito cético em relação ao aplauso. Eu acredito na transformação, né? Quando você retorna, quando as pessoas te escrevem. Hoje eu recebo correspondência de todos esses países que eu tenho livros e é impressionante porque os problemas deles são os mesmos que os nossos. Você falou em neurociência. Já está praticando, já está na escola? Já, eu estou no Mackenzie, estou no meio da graduação e até o final do ano, mais um pouquinho, já devo estar terminando também. E com 66 anos de idade. Parabéns. Rota 66, rota clássica. Parabéns, parabéns. A gente estava falando aí fora, antes de começar o programa, sobre as pessoas que a gente conhece, que com a idade vão indo embora. E vão ficando vários vazios, né? Isso incomoda muito a mim, sabe? O que você tem a dizer sobre isso? Fausto, é uma grande verdade. Uma tristeza minha, tristeza mesmo, é essa. A gente vê as pessoas que a gente ama partirem. A começar pelos nossos primeiros fãs, né? Sim. Nossos pais, nosso pai, nossa mãe. E aí os amigos. É muito triste porque eu ainda não aprendi a lidar com isso, viu, Fausto? Talvez a neurociência me ajude agora aí. Mas eu não aprendi a lidar com essa dor. Eu ainda sinto essa dor.
né? E a gente sente uma dor de saudade, né? Uma saudade que dói. Porque são pessoas que a gente amou, são amigos que a gente construiu um laço durante anos e anos, e de repente você não vai conseguir mais conviver com essas pessoas. Acho que todos nós sentimos isso, né? A não ser que você não tenha coração, porque se você tiver coração e espírito, certamente você vai achar isso também algo muito triste. Aliás, eu não gosto muito de pessoas que não se emocionam, sabe? Eu fico meio com o pé atrás. Pessoas frias, eu não gosto muito. E o brasileiro, acho que não é assim. O brasileiro tem um outro tipo de coração, né? O brasileiro tem um coração imenso, né? E tem gente tão fria que quando chora cai pedra de gelo do olho, assim, né? Mas a frieza é sofrimento pessoal. A pessoa sofreu tanto que ela cria um escudo. Então ela fica arrogante, ela fica fria, mas é só defesa. Então, na sociedade ela está ali se defendendo para não sofrer mais. Se você conhecer bem, chega a esse resultado, né? A inteligência artificial na sua vida, como funciona? Eu tenho aí algumas considerações sobre ela, né? Eu venho acompanhando desde o início, né? Primeiro, ela não é nem tão inteligente, nem tão artificial. Não é artificial porque ela é alimentada por rotuladores em países pobres. Então, por exemplo, em Nairobi, alguns outros países da África, são reunidas pessoas dentro de um galpãozinho, recebem um computador, centes de dólar por mês e ficam lá preenchendo a inteligência artificial. São os rotuladores, são eles que alimentam a inteligência artificial. Então ela é alimentada. E ela não é tão inteligente porque, por exemplo, eu expliquei para ela que eu ia fazer uma entrevista hoje, antes de entrar aqui no estúdio, perguntei a ela a quem eu daria entrevista. Ela disse, eu não sei. Agora ela vai saber, porque a sua entrevista vai para o ar, então ela vai saber para quem que eu dei entrevista, aí ela vai poder responder. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque a inteligência artificial ela está criando personalidades sem senso crítico. As pessoas estão perdendo o seu senso crítico. Tudo que você conversa hoje, a pessoa vai lá e pergunta para a inteligência artificial. Não precisa pensar muito. Não, as pessoas acham que não precisam pensar. Agora, veja, meu querido Fausto, nós chegamos aonde chegamos pelo desenvolvimento do nosso cognitivo. Se nós congelarmos o nosso cognitivo, nós teremos uma geração lá na frente não pensante. E a inteligência artificial, ela só trabalha com o futuro, com o passado. Então, ela não cria futuro. A coisa é tão séria que 14% dos artigos científicos do mundo hoje estão sendo produzidos por inteligência artificial e os governos estão proibindo. Porque o que é o artigo científico? É aquilo que vai achar uma solução para o futuro. A inteligência artificial não tem essa solução para o futuro. Nós temos hoje também a grande questão de dependência. Então, os jovens estão extremamente dependentes da inteligência artificial. E ela tem respostas iguais. Então, uma vez numa palestra, um jovem falou que ganhou uma namorada por causa de uma carta que a inteligência artificial escreveu para ele. Aí eu pedi para ele ir ao palco e ler. Ele leu a carta. Uma moça levantou e disse, o meu namorado me deu uma igualzinha. Então, ali existe um número de respostas. E a inteligência artificial chegou num ponto que eu venho anunciando há bastante tempo, Fausto. Ela começou a mentir. Ela começou a inventar coisas. Se você pega a inteligência artificial da área jurídica, você tem muitos amigos advogados, brilhantes inclusive, que você já entrevistou. Consulte esses advogados e você verá que a inteligência artificial está inventando jurisprudência. Se o juiz não for bom, se não for da geração baby boomer, né, que é uma geração do cognitivo, ele vai acreditar. Sim. Aí, se ele for pesquisar aquela jurisprudência, ela não existe, ela foi inventada. A inteligência artificial cria a jurisprudência de uma maneira tão fantástica, ela transforma uma mentira em verdade. Esse é o grande perigo. Então, para
nos precavermos contra isso, contra a transformação de mentiras em verdades, nós não podemos deixar a inteligência artificial tomar decisões humanas, porque são as decisões humanas que nos trouxeram até aqui. Como você acha que estaremos daqui 10 anos? Eu espero que a gente esteja dentro da realidade, porque nós estamos perdendo a realidade. As pessoas hoje já não estão convivendo como convivem, como deveriam conviver, né? Principalmente em família. Então, filhos já não falam com pais já não falam com filhos, tudo é inteligência artificial. Pergunta aí para o Google, pergunta para o Waze. Fausto, as pessoas não sabem mais voltar para casa sem um aplicativo de Waze. Né? Então, essa dependência está criando uma geração sem cognitivo. Eu espero que a gente não abandone o nosso cognitivo e não passe para a inteligência artificial as decisões que teriam que ser nossas. Você é a favor de celular na escola? Interessante a sua questão. Por isso que eu adoro você. Você é um jornalista. Eu fui criado numa escola onde eu tinha livros. Né? Você também. Onde a gente ia à biblioteca. Essas coisas, o que elas fizeram comigo, com você e com tantos outros? Desenvolveram o nosso cognitivo. Sim. Você está na escola para isso. Sim. Às vezes os jovens falam, pô, seu irmão, por que eu tenho que aprender tudo isso? Eu nunca vou usar. Você não vai, mas o seu cérebro vai. Para você chegar num cognitivo adequado da raça humana, você precisa exercitar o seu cérebro. Um jovem um dia falou assim, irmão, o senhor tem tanta formação acadêmica, como é que o senhor conseguia? Porque hoje é fácil, né? A gente tem aí toda essa resposta tecnológica. O que o senhor usava para estudar muito como o senhor deve ter estudado? Eu disse, o cérebro. E funcionou. Ainda funciona. A questão do celular na escola, eu faço uma grande questão aqui, vou abrir uma questão. O que ele acrescenta? O computador ainda acrescentou muito, porque o computador tem uma atividade lúdica, né? Que você vai lá, pesquisa, e você pode organizar o que o aluno vai estar lá aprendendo. O celular não tem necessidade de celular na escola. O celular, ele chama-se celular porque ele foi feito para viciar pelas células. Todos os nossos sentimentos e emoções são transformados em enzimas e viciam as nossas células. Essas enzimas viciam. Então você está lá para prestar atenção no seu mestre, ele está lá para te ensinar. Vai ser muito difícil coibir tudo isso, as pessoas levam escondido. Pior são os pais que dão o celular para o filho levar para a escola. Né? Mas eu preciso saber se o meu filho... Ô Fausto, eu andava do Largo da Vila Prudente até a Rua Madrid 251 todo dia de manhã para ir e voltar para a escola. E meus irmãos, quer dizer, não há necessidade disso. O caminho da escola, hoje toda escola tem condução, né? A maioria delas, a própria prefeitura. Então, eu acredito que o celular leva para a escola, mas deixa na entrada lá. O monitor já coloca ali e guarda. Não que eu seja contra, eu não vejo necessidade do celular em aula. César Romão, uma curiosidade minha. Como é que você executa o começo, o fim e o meio de uma palestra? Interessante. Bom, primeiro, a gente, o contratante, né? A gente faz um briefing. Sim. Então ele vai me dizer o tema, o briefing, o que ele precisa naquele evento. Aí, diante do que eu estudei, eu monto a palestra em cima da minha formação acadêmica. A palestra é assim, você tem poucos minutos no início para que o público preste atenção em você. Se você perder o público na entrada, você perdeu o público durante toda a palestra. Então eu me preocupo muito em causar esse impacto, né, de entrada para que o público se mantenha comigo. A segunda parte é a parte da informação em que as pessoas olham uma para a outra e dizem assim, é isso mesmo, é assim mesmo.
né? É você entregar às pessoas algo que vai transformar a vida delas. E a terceira parte, encerramento da palestra, é uma grande reflexão. A pessoa vai levar para casa. Ela pode não levar nada do que eu falei no início, mas o final da palestra ela leva para casa, ela vai discutir. Mas uma palestra que você percebe que o pessoal não está prestando muita atenção, qual é a saída para você? A saída é você reforçar a sua atividade. Você tem que reconhecer isso. Isso é uma coisa muito interessante, Fausto, porque às vezes o palestrante não percebe que o público já foi embora. Estão ali, mas não estão. Né? E você tem que mudar o seu discurso, você tem que adaptar o seu discurso. Então, uma das primeiras coisas que eu faço, por exemplo, se o público sair do anzol, né? Se o peixe sair do anzol, eu vou para o público. Então, normalmente, eu escolho ali 1, 2, 3 pessoas para fazer uma interação. Né? Isso causa um medo. Aquele medo, será que ele vai me chamar? Aí todo mundo se apavora, né? Você fica apavorado. E ele vai me chamar. Eu falo, pera que eu vou chamar mais um, vou chamar. E aí você acalma os ânimos, né? E aí você tem que ter a habilidade de retomar, claro. Né? De colocar e nisso as você coisas mestre, sob né? controle. Eu não sei, Fausto, eu acho que ser mestre leva uma vida inteira, né? Eu tive como grande mentor e professor Og Mandino, que é o autor que mais vendeu livros no mundo depois da Bíblia, e a primeira vez que eu o vi, eu disse, eu vou ser este cara. Né? Então ele sempre foi uma referência para mim. Og Mandino falava em estádios de futebol americano, se caísse uma agulha, ninguém ouvia. Você ia ouvir a agulha cair, todo mundo era muito conectado. Né? Então eu aprendi muito com ele, eu acho que isso... E olha, era um orador da década de 80, né? Então... eu aprendi muito com ele. E o ser humano, ele é muito igual, sabe, Fausto? Essa é uma coisa interessante. Quando eu disse a você que os problemas das pessoas dos outros países onde eu tenho livro são os mesmos que os nossos, são. É problema financeiro, é problema emocional, é problema com a família, é problema de trabalho. É um grupinho aí de 7 problemas. Né? São traumas não resolvidos, é tudo igual. O ser humano ele é uma unidade de carbono igualitária pelo planeta. Então, 8 bilhões de pessoas, mas esses 8 bilhões de pessoas têm 8 pontos em comum dentro dos problemas. De todas as atividades que você tem, qual é a que mais chama a sua atenção? Você diz emocionalmente? Os livros. Sim. Os livros. Os livros têm me dado, assim, ao longo da minha carreira, muita felicidade, muita emoção, muita resposta. Nós estamos mostrando aqui um livro. Bom, está aqui na tela, deixa eu só fazer um parênteses. Aqui é o portal que você já escreveu. Escreve. Já tem muitos artigos seus publicados aí. Devo isso a você, muito obrigado. Eu chamo a atenção do espectador, olha aí quem está escrevendo. É o César Romão também. Tem muita gente de conteúdo escrevendo no portal, o que me deixa muito satisfeito, né? Porque eu nunca tinha visto um portal só de artigos, de personalidades, de notáveis, né? Fausto, você é um jornalista exponencial. Você criou algo para inspirar outros. Quer dizer, você é pioneiro e eu tive muito orgulho quando você me chamou para escrever no Orb News. Se você entrar lá, você não tem ideia das pessoas que você verá lá no portal. E só artigos. Só artigos. Esse livro mesmo, Fausto, você sabe que uma vez um garoto jovem, uns 12 anos, veio com esse livro na mão, Só Amor Não Basta, pediu para autografar. Falei, você vai ler? Ele falou, vou ler. Aliás, eu gostaria que o senhor autografasse, eu gostaria que o senhor me desse um abraço, que eu queria lhe agradecer. Aí ele deu um abraço, a irmã dele veio também, me deu um abraço, e disse assim, o senhor salvou o casamento do meu pai e da minha mãe. Se não fosse esse livro, nós hoje seríamos filhos de pais separados. Por isso que eu disse a você que os livros me dão uma emoção muito grande, né? Porque você sente a transformação por onde você passa. A palestra também.
Mas o livro ele fica lá na vida da pessoa, né? E causa transformações como essa que me emocionou muito e me emociona até hoje. Você foi admitido como membro do Corpo de Graduados Especiais da Ordem do Mérito Militar. O que significa isso para você? Fausto, ao longo da carreira, eu acho que já até está no meu site lá organizadinho, foram mais de 600 homenagens ao longo da carreira. Essa homenagem eu tenho muito orgulho dela porque ela foi feita pelo meu país. Ela foi feita pela organização de maior credibilidade do Brasil, que é o Exército Brasileiro. Depois vem os bombeiros e aí por diante. Então, a gente não espera isso. Você como jornalista, exponencial que é, a gente não espera, a gente não trabalha por isso. Mas quando chega um reconhecimento, eu fico muito feliz, eu agradeço demais. Então esse é um reconhecimento cívico que eu tenho muito orgulho dele. Como tive agora, pelo nosso estado, há poucos dias, a medalha da Constituinte, 1932, deputado Telhada e o seu filho, Paulo Telhado, né, fizeram a indicação e eu fui receber na Assembleia. Para mim foi uma grande emoção você estar lá sendo homenageado pelo seu estado. Teve a medalha Anchieta também. Também. A medalha Anchieta também foi uma grande emoção. Na época, vereador Quito Formiga. São coisas que acontecem e você não espera. De repente, chega lá para você, olha, Romão, nós queremos homenagear o seu trabalho e tal. E eu vou, sabe, eu já fui receber até banana sem casca como homenagem, sabe? Quito Formiga, foi um vereador e ele é espiritualista. Eu cheguei aí lá onde ele trabalha, na Vila Prudente, coisa assim de 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Isso é quando você foi, cresce todo dia. Chama-se perseverança. Perseverança, é isso mesmo. Eu tenho muito orgulho também, porque durante o ano... É uma cidade. É uma cidade. Eu faço muitos eventos no Perseverança, a dona Guiomar, tia Eunice, JB Oliveira, que é uma família que está lá. Ele é irmão da Guiomar, né? Ele é irmão da Guiomar? É irmão da Guiomar. Não sabia, não. Aquilo ali é uma ilha de bênçãos. Eu chamo de ilha de bênçãos. E sempre que eu vou, eu digo assim, se eu vou de manhã, né? Bom dia, nação Perseverança. Né? Se eu vou à noite, é bom, né? Porque é uma nação. São pessoas voltadas ao bem. Aliás, eles têm o projeto mais premiado humanístico do planeta hoje, que é o Amigos do Bem. Né? Então, você realmente conhece lá, talvez nem precise falar. Quem me levou lá foi a vereadora Edir Salles. Edir Salles, era da Vila Prudente. No momento em que eu mais infeliz da minha vida, que a perda do filho único, né? E a Edir me levou lá, eu me senti muito bem conversando com essa senhora e também depois com o Quito. Ele, na época, acho que nem pensava em ser vereador. Não. Foi impulsionado isso na época. E o Perseverança tem a área de psicografia, que é maravilhosa também, né? Você tem ali os médios que fazem psicografia. O Quito faz. Faz também. Faz também. Tinha um irmão dele, o Miguel. O Quito e o Miguel são filhos do Formiga, que psicografava junto com o Chico Xavier. Né? Sim. Então ali é uma nação, e é uma unidade do bem que a gente tem. E a Edir Salles é uma grande vereadora, ela é reconhecida lá como a princesa da Vila Prudente, né? Porque ela cuida daquele bairro, trabalha ela cuida demais. do meu bairro, trabalha demais. Posso mandar um oi para Claro ela que aqui? pode, imagina. Edir Salles, a minha admiração sempre para você. Faz algum tempo que eu não vou lá, mas eu quero ir. Você é espiritualista? Ou é católico? Não, eu sou um católico espiritualista generalista, sabe? Aonde falar de Cristo, eu estou lá. Inclusive fiz um livro que retrata muito a minha atividade religiosa, né? Que é Um Homem e Seus Discípulos. O livro faz muito sucesso também. E também Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Livros voltados à religiosidade, né? Eu penso assim, tem Jesus ali? Então é bom.
né? Onde ele está, onde ele está sendo cultuado, coisas boas devem acontecer. E eu tenho, você falou do católico, né? O Papa Francisco me rendeu uma homenagem pelo livro A Semente de Deus, Il Semenerio, lá na Itália. É uma outra homenagem que eu tenho muito orgulho, porque eu nunca esperei na minha vida ser homenageado pelo Papa. Então as coisas acontecem, Fausto. Eu acho que quando você está de coração aberto, põe sua alma naquilo que você faz, o universo vai reconhecendo você. Se eu resolvesse agora reunir 100 jovens, qual seria o tema da palestra que você daria? O seu futuro depende de você. Por quê? Porque eles acham que depende da internet. Eles acham que não depende da capacidade técnica deles, humana, acadêmica. Eles acham que se eles gravarem um vídeo, serão famosos e ganharão muito dinheiro. Aliás, Fausto, o que a gente mais tem visto é jovem sendo detido na internet, né? Influencer sendo detido por fazendo coisas ilegais. É um festival isso. É verdade, né? Infelizmente. Então, esse seria o tema da palestra, mostrar para o jovem que o futuro depende dele. E o celular veio para o bem e para o mal, né? Na realidade, eu acho que ele veio para o bem. Nós, no nosso conceito de escolha, infelizmente, a gente escolhe para o mal. Santos Dumont inventou o avião e nunca imaginou que o avião fosse lançar bombas. Então, a criação do celular, talvez os criadores nunca tenham imaginado também que o celular faria o que faz hoje, né? Ele salva vidas, mas ao mesmo tempo ele também prejudica vidas, né? Olha aí os títulos de alguns livros seus. Zenilda, parabéns. A Zenilda andou aqui pelos Estados Unidos, pela Alemanha, pela Itália e pela Itália ali também. Você é conhecido internacionalmente, né? Pelo seu trabalho magnífico. Eu tenho muito amor ao meu trabalho. Talvez seja isso é muito respeitado que também. Faz dele essa Semente de Deus. Este foi o último livro seu? Este foi o primeiro. Ele deu início à minha carreira como palestrante. Esse foi o primeiro? Esse foi o primeiro livro. E você sabe que ele é tão recente, ele é relançado sempre, toda hora, né? Sim. Ele vende até hoje como vendia no lançamento dele. É uma obra impressionante. Esse é o livro de administração, sobre a pergunta que você me fez. Conversamos, né? Ele virou lições de administração com capital humano. Ele é adotado em universidades hoje aí pelo Brasil na área de administração. Esse livro que a gente está mostrando. Esse aqui é Só o Amor Não Basta. Sim. Esse aqui tem salvo muitos casamentos aí, muitas relações. Sim. Hoje é dia 28, né? De julho. Isso. Hoje faz 44 anos que eu estou casado. Que maravilha. Esse programa vai para o ar outro dia, da semana que vem. Mas esta gravação está sendo feita no dia 28. Estou com a Thaís há 35 anos e quando eu escrevi esse livro, né, Só o Amor Não Basta, é que eu descobri que realmente só amar, e você sabe disso, 45 anos de casamento, você sabe, a gente tem que desenvolver competências para amar. Não adianta só o amor. Tem gente que se ama e está se separando. São 54. 54. Ela já ligou para você para corrigir, né? Porque elas são boas em relação a números e datas. Né? 54. Bodas de Ouro já foi e mais alguns anos. Você tem um casamento lindo, Fausto. Aliás, a primeira competência, depois que você ama, você precisa desenvolver para chegar a 54 anos, eu chegarei lá com a Thaís, paciência. Isso é verdade. Muita paciência. É verdade. E essa geração, de ambos os lados. E essa geração está super impaciente também, né? Hoje nós temos um número de separação brutal. As pessoas se casam depois de 1 ano, 6 meses, já estão se separando. Eu acho que aí tem muita influência das áreas de comunicação, sabe? Porque a família, estão querendo acabar com a família. E é uma coisa que eu não entendo e nem quero entender. Porque a família acho que é o principal da vida nossa. Né? Fausto, você como tão bom chegar em casa, não, e ter família.
você como grande jornalista que defensor da família, eu acho que cabe a nós usarmos o nosso trabalho para colocar isso em pauta, né? Como você faz, como eu procuro fazer nas minhas palestras, nos meus livros. As pessoas hoje, elas não tomam a decisão que você tomou e que eu tomei. Qual é a decisão? Vamos ficar juntos. Não é vamos namorar, vamos casar. Não, vamos ficar juntos. Aconteça o que acontecer. Então, essa decisão, as pessoas não tomam, não sei se por medo, ou qual a razão. Eu até, nesse livro, eu falo muito sobre isso. Porque se você toma a decisão de ficar com alguém, você fica. E o outro lado também, né? Sim. Deus queira que isso mude um pouquinho, mas daqui a uns anos, sei lá, se vai piorar, ele quer que vai mude, mudar. ele está pedindo que a gente ajude a mudar. Você recebeu a sagrada bênção apostólica do Papa Francisco. Que honra, hein? E que orgulho para você. Foi uma emoção muito... Até hoje, né? O Papa Francisco teve acesso ao meu livro na Itália, Il Seme di Dio. Aliás, ele é vendido na Biblioteca do Vaticano. Olha. Então, foi uma emoção muito grande, que também aconteceu, né? Eu acho que quando você ama seu trabalho, quando você faz as coisas da maneira que tem que ser feita, você ganha um grande aliado, né? Que é a lei universal do bem. Essa história de autógrafo, porque você lança muitos livros, e é um trabalho... Eu lancei um livro, né, em agosto, contando um pouquinho da minha história, e tinha muita gente, e é cansativo você ficar assinando. Então, eu imagino o número de pessoas que vão lá para você comprar o livro e dar o autógrafo, né? Fausto, eu tive o privilégio de ir ao seu lançamento. Fiquei com muita alegria naquela fila imensa, né? E justificada pelo que você representa no jornalismo no nosso país. Está de parabéns. Obrigado. Um livro sensacional que eu recomendo para que você conheça a história do nosso Fausto Camunha. Eu vou fazer Posso te entrevistar agora nessa pergunta ou não? Pode. Posso? Você ficou cansado com aquelas centenas de autógrafos aquele dia? Não. Então, não. Sabe por quê? Não. Aquilo cria adrenalina, sentimento positivo, a gente ama, então você não cansa. Só diziam para mim que na hora que, olha, vai mais rápido porque tem uma fila enorme aí. Falei, não ouça isso, eu ouço isso a vida inteira. Não faça isso. Sabe por quê? Porque as pessoas que gostam de você... Eu fiquei na fila. Eu sei. Ninguém estava preocupado. Eu sei. Se ia demorar. As pessoas tiraram aquele momento. Fica batendo papo com o outro. Ficaram naquele momento para estar com você. Entendeu? Então, eu na realidade, eu escuto isso até hoje. Essa semana que passou foi mais ou menos assim, né? Mas eu só agradeço. E eu não vou mais rápido, não. Eu faço o autógrafo que eu preciso fazer. Até porque cada pessoa que estava ali é do seu convívio, né? Então, é um carinho você está doando ali naquele momento com o seu autógrafo. Ô César, o que é felicidade para você? Boa pergunta. Para mim, é você estar em estado de êxtase e não sofrer pela ausência. Se você avaliar uma pessoa, quando ela fala para você que ela é infeliz, ela diz assim, eu sou infeliz. Eu não tenho uma esposa que me ama, a ausência de algo. Eu não comprei o carro do ano. Puxa, eu não fui viajar para os Estados Unidos esse ano, eu não estou muito bem, não estou muito feliz. Então, para mim, felicidade são... pessoas felizes são aquelas pessoas que não sofrem pela ausência. Elas não se anulam por não terem. Elas valorizam muito mais a sua existência, a sua condução de vida, do que as coisas que ela não tem. Se você fizer uma pesquisa com pessoas infelizes, e eu já fiz isso, o motivo da infelicidade é sempre a ausência de algo. Ninguém me compreende, ninguém me ama, eu não tenho o respeito que eu mereço, eu não tenho os objetos, as coisas que eu gostaria, e aí ela é infeliz. Então, quando você não sofre pela ausência, queira ou não queira, você será feliz. O que é a solidão para você?
Solidão é quando a tua alma se separa do seu corpo. Você não perde o corpo, a mente, você perde a alma. A solidão é quando você está vivendo separado de Deus. As pessoas que se separam de Deus acabam solitárias. Então, se você está se sentindo solitário, solitária, volte-se para o universo, volte-se para a sua crença, encaixa a sua alma novamente aí nesse corpinho que Deus te deu. Você conquistou o recorde brasileiro como escritor que autografou o maior número de livros em um só evento. Você lembra quantos autógrafos foram? Lembro. 1.312 livros, 3 horas, 12 minutos e 12 segundos. Quantas canetas você usou? Eu uso o Bic, né? Porque essas canetas sofisticadas aí não dão conta dessas coisas, né? Primeiro elas falham. E a Bic é a Bic, Bic né? é Bic. Desde 1957, se não me engano, né? É a mesma caneta com a mesma carinha, que o que é bom não precisa mudar, né? Eu falo muito para a Thaís, ela fala, você precisa mudar aqui. Eu falo, não, eu sou Bic. O que é bom a gente não muda. Né? Então, isso também foi um marco, porque quando eu vi aquela fila, o meu editor falou, Romão, isso aqui é um recorde, né? Eu vou chamar o livro dos recordes aqui. Aí chamou, o pessoal chegou, filmou, constatou, mas eu fiz uma coisa muito intuitiva naquele dia. Imagina uma fila de 1.317 pessoas, né? É muita gente. Eu saí da minha cadeira, foi no Palácio das Convenções do Anhembi, eu saí da minha cadeira e percorri a fila inteira, batendo a mão em todos eles e dizendo assim, se você ficar aqui, eu estarei lá. Porque o que acontece? Que eu vejo muito isso. O autor vai embora. Eu vejo isso. Principalmente em Bienal, às vezes a fila era muito grande. Tremenda falta de educação também, né? E eu te digo até com quem eu aprendi isso, né? 2 pessoas, o Agbandino e o Paulo Coelho. O Paulo, ele não abandonava a fila da Bienal, né? E eu percorri a fila, bati na mão de todos, dizendo exatamente isso. Se você ficar aqui, eu estarei lá. E deu certo. As pessoas ficaram e eu estava lá. Quando a última pessoa da fila chegou, eu fiz um autógrafo a ela. E eu autografei com nome, com dedicatória. Não fiz nenhum autógrafozinho com o pessoal fala, vai rápido, assina só. Né? É difícil. Você não vai achar um livro meu só assinado. Eu também fiz uma mensagenzinha para cada um. E são conquistas do universo. Eu agradeço a Deus por tudo isso aí. Agora, quando você lança um livro, você marca o dia do autógrafo e tal, você não tem ideia de quantas pessoas vão comparecer, né? É sempre um enigma. Como é que você administra isso? Na realidade, eu solto para o universo. Quer dizer, a gente solta o convite, né? E apesar que antes da pandemia, um ano antes, eu fiz lançamento, né? De lá para cá, eu não fiz mais. Eu faço o lançamento nas palestras. Sei. Então, eu vou fazendo as palestras e vou lançando o livro nas palestras. Até porque, Fausto, hoje, as pessoas, se não gostarem de você, né, elas não saem de casa, está difícil sair, tudo isso. Você é um recordista também, porque aquele dia ali no Pacaembu foi lindo. Muito bonito aquele clube, né? Tudo lindo. Pessoas maravilhosas, uma fila imensa. Então eu tenho feito nas palestras, que é até um pouco mais prático, né? Eu fico mais tranquilo, porque eu sou muito preocupado com os meus amigos, né? Então eu tenho feito nas palestras e tem dado certo. Que bom. César Romão, o que você diria para o César Romão jovem? Não mude. Não mude. Porque tudo isso que eu vivo fez tudo hoje, que você gosta. O César Romão jovem já tinha em mente. Né? Eu fiz o projeto Fábrica de Gente jovem ainda, eu tinha 20 e poucos anos, 22 anos, 23. Então eu diria para ele, não mude. Você se considera hoje um homem realizado já? Eu sou feliz, Fausto. A realização ela é um contexto, né? Por quê? Eu acho que ela nunca vai chegar, porque nós estamos sempre aprendendo, sempre há o que aprender.
Sempre há o que realizar. Então, eu já estou trabalhando num outro livro, não tem título ainda, mas eu volto aqui quando ele for lançado. Né? Então, a realização, eu acho que a gente nunca pode dizer estou realizado, porque sempre há o que realizar. O caminho é mais importante do que o destino. Se você disser que já está realizado, você não tem mais o que fazer. Então vai o que vai morrer. Toma um remedinho e dorme. Exatamente. Você acha que a internet veio para ajudar ou atrapalhar? Ela veio para ajudar. Ela veio para ajudar. Acontece que o ser humano ele tem uma mania de esculhambar tudo, né? Então, isso é que o ser humano precisa mudar. Ele precisa enxergar as coisas nutritivas e usar essas coisas de maneira nutritiva. Nós temos os carros, por exemplo, os veículos, né? Eles ajudam, mas também criam problemas, mas por causa do ser humano, não por causa da atividade do equipamento. Você ouve rádio? Não só ouço, como você sabe, né? Sou apaixonado por rádio, fiquei 23 anos na 95.7 FM. Eu sou um amante do rádio. Aliás, tem quem gosta e não admite, né? Então, os jovens, principalmente, rádio não, né? Ele escuta sim, né? Os carros são os maiores amigos do rádio hoje, né? Ainda são. E olha que interessante, Fausto, se tudo acabar hoje no planeta, não tiver nenhum tipo mais de comunicação, a única coisa que poderá ser usada é o rádio. E na televisão, você vê o quê? Eu procuro ver coisas nutritivas, que não são muitas, né? Às vezes nos canais... Quando eu tenho tempo também, porque às vezes eu chego tão tarde em casa, né? A gente tá... Mas quando eu tenho tempo, eu tenho assistido os streamings com documentários, coisas que sejam nutritivas, né? Porque se você passar hoje, Fausto, você como jornalista maravilhoso que é, se você pegar hoje uma notícia de 10 anos atrás e colocar em um jornal que passe no Brasil inteiro, ninguém vai perceber que essa notícia tem 10 anos, porque está tudo muito igual. E outra, né, os jornalistas agora, eles dão a opinião pessoal da notícia. Não são mais jornalistas. São debatedores de notícia. E comentaristas também. Comentaristas. Comentário só é bom no futebol. É bom e gostoso. Para a gente encerrar, eu estava na Rádio Bandeirantes, jovem ainda, com 28 anos. E um dia eu era redatora, eu escrevi uma nota e ela ficou um pouquinho opinativa. Mas sem a minha vontade. Aconteceu. Aí no dia seguinte o Alexandre Kadunk, lembra desse nome? Era o diretor de jornalismo, a equipe titulares da notícia, né? Ele me chamou e falou assim: Fausto, o dia que você quiser dar opinião, você compra uma rádio. Porque aqui na Bandeirantes não. O Silvio Santos fez isso com uma apresentadora dele, lembra? Se quiser dar opinião, compra uma emissora de televisão, né? E você tem toda a razão, sabe, Fausto? Eu acho que nós que vivemos como jornalistas também, a gente tem que ser fiel ao fato. Quer dar opinião? Dá no seu blog. Quero dizer, Fausto, que para mim é uma imensa alegria, uma imensa honra estar aqui com você hoje. A honra é minha. Você é referência para mim, para muita gente, e eu saio daqui muito orgulhoso. Para mim é mais uma conquista na minha carreira. E eu também orgulhoso de você estar aqui, tá bem? E o nosso espectador sabe, a gente só traz aqui pessoas que têm conteúdo, que têm o que falar. Eu tenho certeza de que vocês gostaram muito dessa entrevista com meu amigo César Romão. A todos o meu muito obrigado e até a próxima.